Estamos de volta aqui na sua TV Itnet, como vocês podem acompanhar, já tenho aqui ao meu lado o entrevistado de hoje, Mendonça Prado, bem-vindo, ex-deputado, né, um político sergipano marcante, gestor público, e agora está aqui para falar um pouquinho sobre os desdobramentos da Operação Torre de Babel. Nós trouxemos aqui, gente, para a nossa programação, né, o anúncio, inclusive, da Justiça, que absolveu Mendonça Prado, José Antônio e demais réus daquele caso da Operação Torre de Babel sobre o lixo, né, de Aracaju, da nossa capital sergipana. Por isso a gente fez questão de convidá-lo para relembrar um pouquinho dessa história, desse processo investigativo e esse resultado como ele recebeu. Bem-vindo mais uma vez, boa noite, Mendonça. Boa noite, é uma satisfação estar aqui, estou encantado com as instalações da Itnet, vocês estão realmente de parabéns, e a Itnet está de parabéns por ter você aqui como uma excelente profissional que é. Obrigada. Isso certamente amplia ainda mais esse prestígio desse conceituado veículo de comunicação moderníssimo, porque é o futuro, não é? É o presente e o futuro. É verdade. Né? Olha, muito obrigada. Eu sou muito feliz e me sinto honrada em ser acolhida pela TV Itnet, um grupo de Itabaiana, o senhor que também tem raízes em Itabaiana, né? Sim. Um povo muito acolhedor por aqui. Sem sombra de dúvidas. Um povo empreendedor. É verdade. A Itnet é uma prova disso, né? Isso, é uma prova disso. Que é as instalações modernas e é um veículo com uma inovação que realmente demonstra a sintonia que os proprietários têm com as novas tecnologias, as ferramentas tecnológicas. Isso é bom para Itabaiana, para Sergipe, enfim, para todos nós. Isso mesmo. Mendonça, agora eu vou te convidar a voltar para 2017, né? Foi um ano muito tenso, eu pude acompanhar como jornalista, né, repórter, as investigações, os fatos preliminares, os desdobramentos da Operação Torre de Babel, que foi deflagrada pelo Departamento, né, de Crimes contra a Ordem Tributária, DELTAP, à frente da delegada Daniele Garcia, sobre um suposto esquema, né, de fraudes na pesagem do lixo em Aracaju, licitação, e o senhor estava à época na gestão do município de Aracaju como diretor da Insurb, né, diretor-presidente da Insurb, a empresa municipal de serviços urbanos, que é a responsável pelo lixo. Por que o senhor lembra daquele momento? O que a gente pode trazer de contextualização, de retrospectiva, do momento em que essa operação foi deflagrada e o senhor foi obrigado a se afastar, né, do cargo? Eu gostei muito da sua pergunta, porque ela, por si só, já demonstra, já caracteriza como foi essa operação. As pessoas sempre me perguntam, dizem, olha, aquela operação que tinha sobrepeso do lixo. Porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu fiz um contrato emergencial. Nós estávamos iniciando a gestão do prefeito Edivaldo Nogueira, e no segundo mês da gestão iniciou toda essa confusão, porque a DELTAP encaminhou para a Insurb um ofício para saber como nós estávamos fazendo o processo licitatório para a contratação de uma nova empresa de limpeza pública. E eu respondi dizendo, nós não estamos fazendo nenhum processo licitatório. O que nós estamos é formatando um contrato emergencial para que não haja solução de continuidade dos serviços de limpeza pública. O que é previsto em lei, né? Sim, você pode contratar de forma emergencial. Mas, e disse que a empresa estava à disposição da DELTAP, até porque eu tinha sido há poucos meses atrás secretário de Segurança Pública. Exato. Então, tinha até uma certa afinidade. E coloquei a Insurb inteiramente à disposição, porque nós não tínhamos absolutamente nada para esconder. Então, criou-se essa confusão. Pegaram esse contrato, incluíram numa investigação anterior, de 10 anos atrás, sobre peso de lixo, fizeram uma grande confusão. Era aquela história do lixo orgânico, com entulho, que estava sendo pesado a mais, né? Mas então não tinha nenhuma ligação com esse fato da sua gestão? Absolutamente nenhuma ligação. Da nossa gestão, o que deveria ser observado era um contrato emergencial. E estranha muito, porque depois que passa o processo, que a gente passa 8 anos sofrendo, né? Na época nós não tínhamos nem como responder.
Para você ter uma ideia, teve uma busca e apreensão solicitada pela polícia ao Poder Judiciário, o Judiciário, lógico, com as informações que foram passadas pela polícia, entendeu que havia algo gravíssimo e determinou a busca e a apreensão. E foi muito interessante porque chegou a televisão, chegou o jornal, chegou a imprensa toda, a polícia só chegou depois. Ou seja, se criou todo um espetáculo, não é? Para justamente denigrir, para difamar, para desonrar, para destruir, especialmente a minha imagem, porque o político que estava lá era eu, mas não foi somente comigo. Destruíram a minha imagem, destruíram a imagem de advogados conceituados que trabalhavam conosco, a exemplo da doutora Rosenice Figueiredo, que fazia parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso, para quem é advogado, é terrível. Quem é que quer contratar um advogado que está sendo denunciado por corrupção, por improbidade administrativa? E não foram só Mendonça Prado e Rosenice, também o Dr. Márcio Zimmermann, que é um gestor público concursado tanto quanto a delegada de polícia, só que o Dr. Márcio, ele é concursado para a área de gestor público, ou seja, ele é um especialista em contratos, em licitações, que não é bem o caso da doutora Daniele, que foi até uma decepção para mim, em termos de conhecimentos jurídicos, porque ela demonstrou claramente que pode até entender de direito penal, mas de direito administrativo ela precisa estudar mais, e neste caso ela está reprovada porque não entende absolutamente nada. Porque uma coisa é processo licitatório, outra coisa é o contrato emergencial. E ela fez uma confusão muito grande. Você veja que quando iniciou o processo propriamente dito no âmbito da justiça, o que é bom dizer claramente é o seguinte: o inquérito policial é um procedimento administrativo. Não tem nada a ver com o processo judicial. O tripé da justiça é formado por 3 órgãos: o Ministério Público que acusa, a advocacia que defende os réus e um juiz que julga. Delegado não julga. Delegado apura os fatos, encaminha para o Ministério Público e o Ministério Público, entendendo necessário, faz a acusação. Veja, nesse caso, o Ministério Público acusou porque os fatos que ele recebeu, eu até estava lendo aqui há poucos instantes antes da entrevista, o pedido do meu afastamento, feito pela própria delegada Daniele Garcia. É uma invenção, que depois de tanto tempo a gente vai reler, vai observar. Uma verdadeira invenção. O senhor acredita que foi despreparo ou má-fé? Perseguição política? Eu não posso dizer má-fé porque eu estudei um pouquinho de direito. Eu gosto muito de política, mas sobre psicologia eu entendo pouco. Mas um dia eu vou perguntar a um psicólogo sobre essas intenções que foram manifestadas nestes casos. Eu acredito que uma pessoa concursada, uma pessoa que exerce um cargo de tanta relevância quanto é o cargo de delegado de polícia, cometer erros crassos, né? Erros que são assim, muito claros, evidentes. Eu acho que foi eu vou ser muito bondoso, uma desatenção, mas que prejudicou, que destruiu imagens, fez um senador da República e transformou uma delegada em uma fortíssima candidata. Acho isso triste, porque o tempo passa e, com o passar do tempo, as pessoas vão compreendendo determinadas situações. Então, este caso é o caso para a sociedade refletir, analisar com muito cuidado, com muita atenção, para compreender as coisas. Porque como é que alguém que estuda tanto, que se forma, que passa num concurso, que mede exatamente a competência, confunde um processo licitatório com um simples contrato emergencial? A diferença é gritante. E a gente está no ano de 2025, né? E estamos fazendo essa análise nessa retrospectiva de 2017. E eu pergunto, como é que foi o impacto, né, na época, para a sua família, para o senhor, diante dessas investigações, acusações e afastamento, e agora, né, sabendo desse resultado, né, da justiça, dessa absolvição, dessa inocência, né, do que foi divulgado à época. Quais são os sentimentos que a gente pode colocar na balança, Mendonça? Eu vou fazer um preâmbulo para essa resposta, dizendo o seguinte: eu sou um homem público que fui
3 vezes vereador, deputado estadual, 3 vezes deputado federal. Fui secretário de Estado da Administração na época do governo de João Alves, que nós tínhamos poucos recursos de transferência de Brasília para Sergipe. Eu fui o secretário de Administração que praticamente implantou a modalidade de pregão eletrônico, que é uma modalidade de, aí sim, de licitação pública. Eu assinei mais de 1000 contratos. Iniciei os contratos corporativos do Estado. São contratos milionários. Eu nunca roubei uma agulha por onde passei. Nunca roubei uma agulha. Secretário de Administração, fui secretário de Segurança Pública, concluí na Segurança Pública uma licitação internacional para a aquisição da radiocomunicação digital. Implantei, inclusive, o GETAM daqui da cidade de Itabaiana. Fiz algumas obras, reformas. Fiz um curso de formação para 500 agentes de polícia e escrivães. E assim sucessivamente. Passei pela Agrese. Fui presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Ou seja, passei por vários cargos. Para chegar até a sua pergunta, eu fiz essa... Sim, um breve histórico, que é importante, o senhor é uma figura pública. Exatamente. Nunca fui acusado de absolutamente nada. Nunca tive nenhuma condenação na minha vida. Eu sou filho de uma mulher que hoje tem 87 anos e um pai que hoje tem 88 anos. Nesse período, ambos tinham 80 e 81 anos. Sim. O que você imagina de uma pessoa que tem uma vida digna, correta, honesta, como a minha vida, e aí sua mãe, com 80 anos, olhar para a televisão e ver você sendo acusado de bandido, Nossa, de ladrão. Um impacto sem tamanho. Então, o sofrimento é imensurável. A gente não consegue dimensionar isso. Eu sempre disse às pessoas por onde passei, disse, olha, quanto maior o poder, seja mais humilde, porque é fundamental. O delegado de polícia é uma autoridade muito importante. Eu digo isso com tranquilidade, porque eu fui o deputado federal de Sergipe que mais defendeu a segurança pública, especialmente os delegados de polícia. Eu tenho todas as condecorações mais importantes, de todas as forças de segurança, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das polícias militares do Brasil, dos bombeiros militares. Eu tenho a medalha Romeu Tuma, da Polícia Federal do Brasil, das associações de todas as polícias civis. Reconhecimentos, né? O reconhecimento pelo trabalho que fiz para as categorias profissionais. Então eu me acho um amigo das polícias e reconheço que os delegados de polícia do Estado de Sergipe são todos honrados, competentes, sérios e honestos. Quando eu me refiro, neste caso, a delegados, eu me refiro a 2. Porque de vez em quando as pessoas, você está brigando com o sistema. Não estou brigando com o sistema nenhum. Eu sou um admirador da polícia. Eu sou um defensor das polícias. Não vai generalizar, não, né? Nesse eu contexto. estou falando, nominando mesmo. A delegada Daniele Garcia e o delegado Alessandro Vieira. Ambos foram responsáveis pela destruição da minha imagem. Ambos foram responsáveis por desgraçarem a vida de pessoas. Saíram discursando aí sobre, nós combatemos pessoas poderosas. Não combateram pessoas poderosas. Neste processo, nós temos garis, servidores públicos da ISOB, pessoas humildes. Eu tenho toda essa trajetória, mas eu só tenho 2 imóveis. Eu não sou um homem poderoso, não. Eu sou um homem que tem nome pela minha honradez e pela minha dignidade. Não é por dinheiro, porque eu nunca roubei. Eu não sou esse tipo de político que passa 4, 5 anos em política, daqui a pouco está cheio de fazenda, está cheio de mansão, está cheio de não sei o quê. Por isso que eu não tenho medo nem de polícia, nem de delegado, nem de ninguém. Porque eu tenho honradez e tenho dignidade para defender as minhas teses e os meus atos. Eu acho que ela investigou a pessoa pensando que era outra. E se equivocou. E deu com os burros na água, porque na hora do processo legal, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o que ficou caracterizado é que nós tivemos excesso de zelo. Esses foram os depoimentos. E para concluir sobre esse processo,
que um dia nós vamos ter a oportunidade, até porque ela é política agora, não é? Ainda não tiveram oportunidade de se encontrar ou de falar nada, né? Teremos. Deus haverá de Estaremos aqui para acompanhar, inclusive convidando, né, até a própria delegada Daniele Garcia, que tem usado alguns espaços para relembrar, explicar os detalhes, o porquê da operação ter sido deflagrada, ter encaminhado para o Ministério Público, mas enfim, fazendo essa retrospectiva que a gente fez de 2017 para cá, estando em 2025, o que é que eu percebo nesse Mendonça Prado? Existe um alívio, mas existe uma indignação muito maior? Total, indignação total. Indignação total, porque eu sou um cidadão que conheço as leis, todo mundo me vê como político, mas eu também sou técnico. Eu não saio por aí falando que sou honesto, nem que sou competente, até porque a minha competência é muito limitada. Mas eu estudei Direito. Eu sou formado pela Universidade Federal de Sergipe, em Direito. Eu sou mestre em Direito Tributário pela Universidade Católica. Então eu não sou um analfabeto, posso não ter a competência, o conhecimento que tem a doutora Daniele, nem tem o charme para falar do direito, como muitas pessoas têm. E é por isso que eu procuro me assessorar de pessoas melhores do que eu, como a doutora Rosenice, como o doutor Márcio Zimmermann, que eu lhe garanto uma coisa, sabem muito mais direito administrativo do que a doutora Daniele Garcia. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eles sabem muito mais direito, porque o que nós vimos no processo é que tudo que ela apresentava como argumentos estava relacionado ao processo licitatório. Por exemplo, não houve uma concorrência. Não há concorrência em contrato emergencial. O gestor público tem a discricionariedade para fazer o contrato diretamente com a empresa. Então, os meus conselheiros, as pessoas que entendem de direito muito mais do que eu, que sou limitado, me encaminharam para que eu fizesse o correto. O senhor foi orientado tecnicamente. Para deixar bem claro sobre esse processo, eu quero dizer o seguinte: esse processo, apesar da minha extraordinária defesa técnica, feita por advogados competentes como o doutor Aurélio Belém, como o doutor Carlos Alberto Menezes, como o doutor Eric Furtado, em várias fases, como a doutora Rosenice, e todos nós da assessoria jurídica. Quem pediu a nossa absolvição foi o Ministério Público, que é o órgão acusador. Não obstante a nossa boa defesa, quem pediu a nossa absolvição foi o Ministério Público, porque não encontrou provas. Então, o que mais me deixa indignado não é somente esses momentos que nós estamos aqui rememorando. O que mais me deixa indignado são as entrevistas da delegada nos dias de hoje, criticando a decisão da Justiça, criticando o porquê do Ministério Público ter pedido a absolvição, como se ela fosse a dona da verdade, como se ela tivesse feito tudo de uma maneira correta, sendo que todo mundo, ao observar tudo que ocorreu, constata que ela não apresentou prova absolutamente nenhuma que justificasse tudo isso que foi feito. É profundamente lamentável. Tá, e agora, para a gente, né, encaminhar esse bate-papo para a reta final, eu já pergunto, Mendonça Prado daqui para frente, né? O que o senhor tem feito? Eu tenho acompanhado algumas publicações, que o senhor faz algumas análises, mas num grupo mais restrito, né, de linha de transmissão, até porque o senhor é um ser político, né, um cidadão político, um gestor público, o senhor trouxe muito bem aqui um pouco da sua trajetória. Mas daqui para frente, com esse fato, com essa sentença final da Justiça, com essa limpeza, digamos assim, de um processo acusatório pesado, trazendo aqui com transparência, Mendonça Prado pretende traçar algum caminho na política novamente, nas repartições públicas, na gestão pública, até porque o senhor aparece agora com essa força, né, com esse poder de fala. Veja, o que é o seguinte, quando a gente se afasta um pouco da política, a gente se fragiliza, naturalmente. Você imagine quando você se afasta porque você está sendo acusado de bandido, de ladrão. Aí as pessoas perguntam, alguém lhe chamou diretamente de ladrão? Você não precisa chamar diretamente de ladrão.
Basta dizer que você está sendo investigado por participar de uma organização criminosa, por você participar de um grupo de pessoas que cometeram uma fraude, e você participar de um grupo de pessoas que tiveram condutas ímprobas sendo gestores públicos. Não precisa você falar, você é ladrão. Basta você colocar para a sociedade todos esses desvios de conduta que eu acabei de mencionar. Então eu saí muito desgastado, eu saí muito fragilizado. Tem pessoas do meu grupo que não foram convidados nem para participar de um cargo em uma administração, para dar apoio técnico em qualquer outro lugar. Você imagina uma pessoa que foi deputado federal, eu já fui, em 2010, eu fui o deputado federal mais votado da história de Aracaju, ninguém superou isso até hoje. Em 2010 eu tive aproximadamente 50 mil votos só na capital sergipana. E você percebe que depois de um processo dessa natureza, as pessoas olham diferente para você, os comentários não são mais os mesmos. A gente ouve dos nossos amigos o que eles ouviram na rua sobre você, as desconfianças. Então não é fácil. Mas o senhor foi isolado também por aliados políticos? Eu diria que você próprio, quem tem vergonha na cara, você próprio se isola e fica esperando o resultado. Quem é ladrão, quem é safado, quem é moleque, quem está acostumado à safadeza, vamos usar essa expressão, não liga nada. A gente observa por aí. Aquela história não tem vergonha na cara. O doutor Albano Franco tem uma frase belíssima. Ele diz o seguinte, em Sergipe todo mundo se conhece. É verdade, terra de ouro baixo. Tem gente por aí que sai sorrindo e cantando, está bilionário, está tranquilo. A quem tem vergonha na cara sente. E eu senti, minha família sentiu, minha mãe adoeceu. Nós tivemos pessoas desse grupo nosso que adoeceu, que se deprimiu. E eu tinha um papel muito importante nisso tudo. Eu era, e sou, não é? Porque ainda não está no ponto final, eu sou o líder do meu pessoal. Meu pessoal é honesto. E eu aprendi ao longo da vida que um líder não abandona os seus liderados. E você não pode olhar para o seu liderado e ver de cabeça baixa, porque você tem que voltar para ele, tentar motivá-lo, tentar fazer com que ele encare o mundo como ele é. Perfeito. E que existe esse tipo de maldade. Então, meu futuro está entregue nas mãos de Deus. Eu sou católico, apostólico, romano, praticante. Acredito em um Deus poderoso que nos dá força, nos dá energia, e eu tenho certeza absoluta que é esse Deus que vai preparar o meu futuro, que vai iluminar o meu caminho, vai iluminar a minha mente para que eu tome a melhor decisão. Não sei se serei candidato, não sei se voltarei à política. Reconheço que estou muito, mas muito fragilizado, mas o dia de amanhã está nas mãos do Senhor. Pois é, e muita gente participando aqui, agradecendo a audiência de vocês, muita gente parabenizando a TV Itnet por essa entrevista esclarecedora, por isso que a gente faz questão, né, de colocar todos os fatos, de ouvir todos os lados da questão, e agradecendo, claro, ao Mendonça Prado por essa oportunidade de estar aqui conosco na cidade do caminhão, em Itabaiana, para falar para a audiência do Estado de Sergipe e de todo o Brasil, e dizer que os microfones estarão sempre abertos aqui. Eu sei que 2026 é logo ali, o senhor está ressurgindo aí, digamos que como a fênix, né, das cinzas, trazendo à tona esse momento de dificuldade, mas agora esse novo momento, essa nova fase, e quem sabe aí ganhe força para o próximo pleito eleitoral. Que bom conversar com você. Aqui é Itabaiana. Itabaiana é só para que as pessoas, que tem muita gente às vezes até que nem sabe, né? Minha família é de Itabaiana, eu sou neto de Etelvino Mendonça. Olha aí. Minha família é uma família que teve o primeiro padre itabaianense formado em Roma. Olha. O padre Mendonça, que eu tenho o nome dele, né? Meu nome é José de Araújo Mendonça, é uma homenagem ao padre Mendonça. E quando ele chegou aqui pela primeira vez em Itabaiana, vindo de Roma, Itabaiana parou. Olha. Foi aquela festa belíssima, isso meus pais que me contam, meus avós que me contavam. Então, estar aqui falando com você hoje, falando dessa energia do catolicismo, da minha religião, da minha fé e da minha crença, esses momentos são frágeis. Outro dia eu estava assistindo
Eu posso falar um pouquinho? Pode, fica à vontade. Eu estava assistindo uma entrevista de um ator consagrado, que é o Selton Mello, né? Sim, Selton Mello. E ele dizendo que passou por momentos difíceis e que aquilo foi muito importante para a vida dele, foi enriquecedor, que ele aprendeu muito e ele cresceu muito naquele instante que parecia que ele estava no chão. E eu quero dizer a você que todo esse período de 8 anos me fez crescer demais, do ponto de vista espiritual, me energizou como cidadão, especialmente alimentou muito a minha fé. Porque essas coisas de justiça, não é mesmo você sendo um técnico de direito, né, você fica angustiado, você fica preocupado, mesmo com toda a força que você tem. E você só segura na mão de Deus. E é o Deus que me coloca aqui, absolvido para olhar nos olhos, com fé em Deus, a qualquer momento, dessas pessoas que me pré-julgaram de uma forma irresponsável. Mas um Deus Todo-Poderoso fará com que o povo reflita, analise e saiba o significado da verdade, da honradez, da honestidade. Mais uma vez, muito obrigada, Mendonça Prado, aqui conosco na TV Itnet, agradecendo a presença e também a audiência do nosso público. Eu vou um rápido intervalo, rapidinho, volto já com mais informações.